Ei, eu tenho um convite para te fazer. Faça suas malas e vamos para a cidade mais visitada do mundo, Paris. A cidade do amor, da luz, ou como você quiser chamá-la. Nosso objetivo é descobrir o maior número possível de segredos sobre o mundialmente famoso Museu do Louvre. Tudo pronto? Pegue seu guia de viagem e boa viagem! O Louvre causa uma grande impressão se você estiver visitando pela primeira vez. A tradicional arquitetura renascentista francesa é misturada com alguns elementos mais modernos, como a pirâmide. E essa é a nossa primeira parada de hoje. Para entrar no museu, você pode atravessar essa enorme estrutura de vidro que fica bem ali no pátio. Se estiver se perguntando qual é o problema desse elemento arquitetônico, vamos parar aqui por alguns minutos e aprender um pouco mais sobre ele. A pirâmide não está aqui desde o início. Afinal de contas, o prédio principal do Louvre, também conhecido como Palácio, data de 1190. Mas antes de se parecer com o que você vê hoje, esse lugar era um castelo, cheio de fossos, masmorras e não, nada de dragões, porque eles não são reais, infelizmente. De qualquer forma, o palácio foi encomendado pelo rei francês Filipe II. E você pode conferir parte do Louvre medieval no porão do edifício. Historicamente, o local só se tornou um museu muito recentemente. Em 1793, após a Revolução Francesa, a nação decidiu que esse lugar seria usado para exibir a valiosa coleção de arte do país. Foi somente na década de 1980 que surgiu a ideia da pirâmide de vidro. O então presidente François Mitterrand lançou uma grande reforma do local. O projeto foi chamado de Grand Louvre e incluiu a construção de uma nova entrada para os visitantes. Na década de 80, o museu já estava recebendo milhões de visitantes por ano e a entrada frequentemente ficava lotada. Foi então que surgiu o arquiteto estrangeiro Ai Ming-pei. Mitterrand o contratou para construir uma entrada que conectaria os 3 pavilhões do edifício. E se você me perguntasse, eu diria que ele fez um ótimo trabalho. Estamos falando de 200 toneladas de vidro e ferro. Sem mencionar que esse vidro, chamado de Diamond Glass, foi especialmente projetado para ser totalmente transparente, sem nenhuma tonalidade verde ou azul. Pei queria que os visitantes tivessem uma visão clara dos prédios principais, sem que o vidro interferisse. Foram necessários 2 anos apenas para acertar a cor. Também demorou um pouco para que Pei resolvesse que construiria uma pirâmide. Ele experimentou projetar um cubo e até mesmo um hemisfério. Mas como o edifício original não tem curvas, isso tornaria a peça muito fora de contexto. Por isso, decidiu erguer uma pirâmide, inspirada nas do Egito. Afinal de contas, o Louvre possui uma imensa coleção de artefatos egípcios antigos. Então, isso faz sentido, certo? Só um palpite. O fato é que os franceses são bastante críticos, e quando a pirâmide foi concluída em 1988, se tornou o centro de um debate muito acalorado. A opinião pública ficou incomodada com uma construção tão moderna. Hoje, as pessoas tiram todo tipo de selfies estranhas ali. Naquela época, porém, os moradores de Paris diziam que a arquitetura moderna não tinha nada a ver com o estilo renascentista do Louvre, ou mesmo com a história do edifício. Alguns até diziam que a pirâmide não era francesa o suficiente. Caramba! Ao ficar na fila para entrar, você não pode deixar de se perguntar como as pessoas limpam essa enorme estrutura de vidro. Estamos falando de encostas de vidro, então com certeza não é uma tarefa fácil. No início, a administração do museu aparentemente contratava alpinistas para escalá-la e fazer o serviço. E alguns ainda fazem esse trabalho hoje em dia, quando o robô criado para essa tarefa não consegue alcançar todos os pontos sujos. Não estou brincando, o local é limpo por um robô. Você sabe o que dizem, o futuro está aqui. Quando estiver descendo as escadas rolantes, você perceberá que a incrível pirâmide que estava fotografando no andar de cima tem uma face invertida para o de baixo. Ela serve como uma claraboia para o Carrossel du Louvre, que é como um shopping center subterrâneo, ou o saguão principal do museu. Ei, veja, há uma loja da Apple, só que os franceses a pronunciam como Apple. Existe a opção de escolher entre 3 alas diferentes do museu: Richelieu, Sully ou Denon. Eu diria para começarmos pelo Denon. Você entenderá o porquê daqui a pouco. E sabia que o Louvre exibe cerca de 35 mil obras de arte? É por isso que é praticamente impossível visitar tudo em um dia. Se você é um amante da arte, terá que voltar aqui mais vezes.
Mas para ver todas as obras, gastando cerca de 30 segundos em cada uma, teria que visitar o Louvre mais de 100 vezes. E isso sem contar os intervalos para banheiro e almoço. Você já entendeu a ideia, certo? O museu é enorme. É por isso que leva cerca de 10 minutos de caminhada para ir da entrada do saguão até a pintura mais famosa, a Mona Lisa. Mas como você chegou cedo, conseguiu tirar boas fotos dessa obra-prima de Leonardo da Vinci. Um fato pouco conhecido: ela já foi roubada do Louvre. O autor do crime foi um cara chamado Vincenzo Perugia. Ele era funcionário do museu e os investigadores acreditam que tenha dormido lá dentro para realizar o que é conhecido como o maior roubo de arte do século XX. Aparentemente, na manhã seguinte, Vincenzo simplesmente saiu dali com a Mona Lisa escondida entre seus pertences. Ela ficou desaparecida por quase 2 anos até que foi recuperada na Itália. Quem sabe, talvez tenha aproveitado a viagem de volta à sua terra natal. Se você gosta de história da arte, deve saber que há muitas teorias em torno da Mona Lisa. A pintura está envolta em mistério. Isso é um fato. Há um forte argumento de que poderia ser um autorretrato do próprio Da Vinci. Os historiadores compararam o rosto dele e o da Mona Lisa. E adivinhe! Eles parecem ser surpreendentemente semelhantes. Além disso, um estudo de 2010 realizado pelo Comitê de Patrimônio Cultural da Itália descobriu que há uma coleção de símbolos ocultos na pintura. Eles só são visíveis por meio de lentes de aumento altamente tecnológicas, mas mostraram que Da Vinci inscreveu um LV dentro do olho direito da Mona Lisa. Os especialistas acreditam que essa seja a assinatura dele, mas os outros símbolos, um CE no olho esquerdo e um 72 no arco da ponte ao fundo, ainda são um mistério. Mas chega de falar de La Gioconda. Queremos chegar à Ala Sully. Ao longo do caminho, você vê algumas pessoas sentadas em frente às pinturas com um caderno de desenho ou até mesmo uma tela. Isso é permitido? Sim, essa é uma característica muito interessante do museu. Ele abriga uma escola de arte chamada École du Louvre, e os alunos dessa escola, bem como de outras instituições parisienses, podem obter permissão para sentar-se em frente às pinturas e copiá-las. Dessa forma, jovens artistas promissores podem aprender diretamente da fonte. Eles copiam obras de Renoir, Monet ou Poussin, tentando descobrir as técnicas usadas por esses pintores. Posso me inscrever para isso, por favor? Para finalizar o passeio, você visitará o antigo fosso sobre o qual falamos anteriormente no vídeo. Aquele que fazia parte do Louvre original quando ele ainda era um castelo. Graças às escavações arqueológicas que ocorreram na década de 1980, essa parte foi descoberta e está aberta para visitação desde 2016. Tem até um modelo em miniatura de como era o castelo original. E se você já visitou outros pontos de referência em Paris, perceberá que ele é bem parecido com a Conciergerie. Será que já pensaram em produzir queijo aqui? Parece ser o lugar perfeito. Bem, espero que você tenha gostado de conhecer alguns segredos do museu mais famoso do mundo. Até a próxima!